e vamos para a leitura. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Maria e Marta, elas já acreditavam, que ela já chama Jesus de Senhor. Elas já acreditavam no Senhor. E Jesus, ao ouvir isso, disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então Jesus, ele iria ressuscitar Lázaro. E ele foi intencional aqui. Quando ele recebeu o comunicado das irmãs de Lázaro, que ele estaria muito doente, Jesus falou, né? Isso veio para que a glória de Deus seja manifestado através do Filho do Homem, através do seu próprio Filho. E ele ressuscitaria Lázaro no meio dos fariseus, no meio dos judeus, no meio dos incrédulos. E mesmo assim, eles não o reconheceram, porque eles tinham medo de poder, porque o poder deles, eles tinham ganância, porque como eles não entendiam Jesus, qual era o motivo de Jesus estar no mundo, eles tinham medo de perder espaço, perder campo para Jesus. Mas o reino de Jesus não era deste mundo, era o da glória, era o da vida eterna. E aí Jesus vem dizer que, sendo intencional, aconteceu isso para que fosse cumprido, para que eles vissem, para que mais pessoas acreditassem. Que ele fala lá no outro capítulo, sobre o bom pastor, que teria ovelhas que ainda não eram desse aprisco. Então Jesus quis atrair o máximo, ele quis salvar o máximo de pessoas, só aquelas realmente que não quiseram, que o rejeitaram completamente. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Jesus queria dizer assim, ele usou o dia e a noite para falar de luz e trevas. Ele usou o dia e noite para falar que aquele representaria o dia. Por quê? Porque ele estava seguindo o norte. Ele estava obedecendo o plano do Pai, e aí ele obedecendo o plano do Pai, ele não andaria nas trevas. Ele não, ou em outras palavras, ele não tinha medo, ainda que ele soubesse que era rejeitado pelo pessoal lá na Judéia, fariseus e mestres da lei, mas ele tinha que ir. Ele tinha que ir porque o Pai havia pressa em concluir a obra. E ele fala que, quando ele fala das 12 horas do dia, que é luz, era no Pai que ele ia. Era seguindo a vontade do Pai, seguindo os desígnios do Pai. Então não tinha como dar errado, porque o Pai é a luz. E nós devemos ser semelhança de Jesus, obedecendo, sem temor. Sem temor, mas temendo a Deus. Sem temor, sem temer ao mundo, mas temendo somente a Deus. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu. Jesus já disse, eu sempre falo que Jesus chama a morte, que nós chamamos de morte aqui, de adormecer.
E a morte que a palavra de Deus trata é a morte de separação de Deus. E aí Jesus disse assim: Lázaro já adormeceu. Nosso irmão Lázaro, nosso amigo Lázaro, ele chamava Lázaro de amigo, já adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Os discípulos de Jesus já tinham um bom tempo que andavam com Jesus, que presenciavam seus milagres, viam com olhos nus, olhos naturais, as obras que Jesus realizava, mas ainda não tinham entendido, não tinham compreendido. Mesmo andando com Jesus, eles não entendiam. Jesus falava, mas não entrava no coração dele. E muitas vezes isso acontece com a gente. Nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos as pregações, ouvimos as homilias, mas a gente não entende. Porque é necessário que clamemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu só vou compreender a palavra de Deus se eu clamar o Espírito Santo sobre mim. O Espírito Santo é a luz que abre, que ilumina os meus passos. Então, para que eu entenda o que Deus quer falar na sua palavra, eu preciso clamar o Espírito Santo, eu preciso me colocar em oração, pedindo esse Espírito. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então, disse-lhe claramente: Lázaro morreu, né? Que vocês entendam, Lázaro morreu. Para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Porque se Jesus estivesse lá, Lázaro não tinha morrido. Porque com Jesus ninguém morre. Essa é a verdade, é a grande realidade. Mas Jesus falou, né, claramente: que bom que isso aconteceu, porque o que eu vou fazer vocês vão acreditar em mim, e não por mim, mas pelo Pai. Mas vocês vão acreditar, vocês vão começar a entender o que eu vim fazer neste mundo, o que eu estou fazendo aqui andando com vocês, que vocês ainda não entenderam. E aí ele diz assim: para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Tomé ainda falou assim, né? Porque Jesus já falou que Lázaro tinha morrido. Tomé disse: vamos lá também para a gente morrer com Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Aí Jesus falou assim, agora, não que Jesus gostasse de plateia, mas ele foi aqui intencional, por isso que ele demorou, para que mais pessoas acreditassem no poder e na glória de Deus. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E lá atrás Jesus disse assim, em outras palavras, ainda bem que eu não estava lá. E Marta já acreditava em Jesus e ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ela já acreditava que ele era enviado de Deus. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Jesus ia ressuscitar ali, naquele momento. E aí Marta responde:
Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta já acreditava, já cria em Deus. E Jesus falava assim, porque ela falava no último dia, quando Jesus morresse, ressuscitasse. Ela não saberia que Jesus morreria, mas sabia que haveria a ressurreição. E Jesus já estava falando da ressurreição de agora. E fazendo uma pausa aqui, o que precisa ser ressuscitado na nossa vida hoje? Na minha vida, na minha esperança, na minha fé, aumentar a minha fé, aumentar a minha confiança em Deus, confiar mais, estar mais tempo com o Senhor, me alimentar mais da palavra de Deus, me alimentar mais do seu Shekinah. Shekinah é a presença de Deus, é a glória de Deus em nós. O que nós precisamos que ressuscite em nós hoje, o amor, a caridade, o acolhimento, o compreendimento da sua palavra, o entendimento, que seja clarificado o meu propósito de vida, por que eu estou aqui, o que precisa ser ressuscitado hoje na nossa vida, hoje. Jesus nos faz essa pergunta, hoje, e Ele sabe, mas Ele quer que nós o digamos a Ele, porque não é automático, nós precisamos confessar. Nós precisamos confessar a Deus com confiança, com esperança, com fé, porque se for desconfiando, Ele não ouve. Nós precisamos fazer oração, precisa brotar do nosso coração a oração viva de fé. É essa oração que vai constranger o coração de Deus. E Deus não fica com o coração constrangido. Deus não resiste uma oração de fé. Não resiste. Não resiste. Então a gente precisa pedir a Deus que de repente suscite a nossa fé, a nossa esperança nele, a nossa confiança. Que Deus nos dê essa clareza. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou para Marta. Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio. Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Filho, que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, o Espírito Santo já havia tocado Marta e ela já acreditava que ele era o Filho de Deus. Por isso que ela disse: se tu tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido, não teria morrido. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ela correu e foi avisar Maria. Maria estava lá chorosa e triste pela partida do irmão. Ao ouvir isso, Maria estava, quem não está depressivo depois de ter perdido um ente querido. Então, quando Maria ouviu que o mestre estava ali, que ela já sabia de quem era, de quem se tratava, que o mestre era Jesus, ela foi depressa. Imagina que ela levantou e saiu correndo para ver Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, e os fariseus que haviam ido confortá-las. Quando notaram que ela havia se levantado e depressa e saído, depressa saiu os judeus que estavam confortando em sua casa. Seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava vendo Maria, prostrou-se. Ela também acreditava. Ela já se prostrou diante de Jesus. E aí os fariseus, os judeus, já começaram a ligar as antenas. Porque Maria estava chorosa, em luto.
pela partida de seu irmão. Mas ela correu não ao sepulcro, correu aos pés do mestre e prostrou-se diante dele. E disse: Senhor, ela respondeu a mesma coisa que Marta. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou ao ver Lázaro. Por quê? Porque ele o amava muito. Ele chamava Lázaro de amigo. E já fazia 4 dias que ele estava sepultado. E muitas vezes quanto tempo nós temos sepultado a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança? Hoje, Deus quer que a gente a resgate em nome dele, em nome de Jesus. Resgate a nossa saúde mental, a nossa saúde física, o que precisa de ressurreição na sua vida. Hoje Jesus te convida, ele nos faz esse convite para ressuscitarmos nele, ressurgirmos da cinza nele. É o seu casamento, é algo que você tanto queria e de repente você viu que estava impossível de ser alcançado. Se isso for para a glória de Deus e para o seu bem, Deus vai trazer de volta. É uma pessoa que você pensa que perdeu. Se for para a glória de Deus e para o seu bem, para a sua salvação e dessa pessoa, ele vai trazer de volta. É a restauração do seu casamento. De repente você tem 1 ano, 2 anos separado, de repente você viveu uma vida conturbada, tribulada. E você lutou e nunca conseguiu. Porque você lutou sozinho, você lutou sozinha. As suas forças desvaneceram. Você perdeu toda a energia. Porque você lutava sozinha, você não lutava. Você não convidou aquele que pode restaurar, que pode ressuscitar. Deus pode sim ressuscitar o seu casamento, ainda que você já tenha assinado o papel do divórcio, sei lá mais o quê. Ainda que você ache impossível. Mas se tem esperança aí dentro de você, se lá no fundo do seu coração Deus coloca isso, esse sentimento de restauração, isso é de Deus, aí você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Marta e Maria fizeram a parte. Elas convidaram Jesus, lembra aqui? Elas convidaram Jesus. E depois quando Jesus chegou, ela falou: Jesus, se tu tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Se você tivesse levado Jesus para o seu casamento, para a sua família, você não estaria separado, divorciada. Mas agora você pode convidar esse Jesus que tem o poder de ressuscitar. Sabe por quê? Ele ressuscitou Lázaro no 4º dia no sepulcro. Imagina se ele não pode ressuscitar o teu coração, ressuscitar, curar a tua alma. De repente você começou tudo errado. De repente você começou seu casamento com adultério, levou o seu casamento para adultério. No seu namoro você adulterou. Você tinha relações extraconjugais antes de casar. E esse espírito de adultério adentrou a sua casa. E você nunca confessou esse pecado. E daí seu casamento nunca houve fidelidade, porque o espírito do adultério estava aí. Da fornicação no seu marido ou em você. Então, o que eu te peço, o que eu te digo hoje, peça a Deus para restaurar. Convide Jesus para ressurgir o seu casamento, para ressuscitar você nas cinzas.